Oi pessoal, de volta com mais um episódio da história da minha vida. Se você não percebeu, a história da minha vida, a vida da minha família e o que Deus tem feito através desses anos. São muitos relatos, são muitas lutas, mas muito mais vitórias também. Eu demorei para gravar esse vídeo porque há poucos dias também já aconteceu algo bem forte e vocês vão ficar sabendo mais para frente também, tá? Para não ficar fora de ordem, vou contar mais para frente. Mas agora vamos continuar da história. O tempo passou, agora com os 7 anos de idade, comecei a estudar no primário, no colégio. Muito bom, o meu sonho era estudar e eu queria estudar, então com 7 anos, antes de completar os 7 anos na verdade, né, com 6 anos eu queria estudar. Pedia para minha mãe, pedia para meus pais que eu queria estudar, e meus irmãos iam para a escola, e eu ficava os coleguinhas para a escola, e eu não podia ir. Porque para ajudar, meu aniversário no meio do ano, eu teria que ter os 6 anos completos para começar a estudar. E eu só ia completar no meio do ano, então eu teria que esperar mais um ano. Então já estava, quando comecei a estudar, já estava para completar 7 anos. E da escola parecia, estava tudo bem, tudo tranquilo, né? Até que caiu com uma professora, a gente foi se conhecer lá de uma maneira muito, digamos assim, dolorosa. Naquela época ainda era o tempo do militarismo, então tinha muita ditadura, muita braço de ferro governando as coisas. E como eu contei para vocês no começo, meus pais haviam fugido da senzala, então eu digo da fazenda, mas que para eles ainda era uma senzala, porque não falaram que tinha acontecido a abolição da escravatura, que estávamos livres. Mas aquilo era uma notícia muito boa para acreditar. Pode comparar lá no primeiro episódio dessa série aqui. Mas começando a estudar, né, eu estudava na parte da manhã, eu ia para a escola, levava minha lancheirinha, tudo. E só que tinha uma coisa, se alguém conversasse lá na sala de aula, a professora batia. Batia, mas batia para valer. Mas não era na pessoa que conversava, era em mim. Tá? Qualquer um que fizesse algo que a incomodasse, ela descontava em mim. Ela tinha uma régua de madeira, de mais de 2 metros, então ela usava essa régua para chegar até mim e batia. Se alguém errava, fazia o exercício errado ou alguma coisa, ela ia lá e batia em mim. Os coleguinhas da sala começaram a perceber que tinha algo diferente, né? As crianças percebiam. Porque, além da diferença, porque o único negro ali da sala, tá? Então eles percebiam que tinha algo mais. Talvez pensassem, o que será que ele fez que ela ficou tão brava com ele? Mas é criança, não sabia. Eu também não tinha aquela noção de que era por causa da minha cor. Mas era eu que era responsável para apanhar. E eu estava aprendendo aquilo lá, já sabendo que eu ia apanhar. Por mais que eu estudava, fazia o que fosse melhor na lição, ela não gostava, ela me batia. Até que chegou um dia que ela resolveu bater tão forte, mas tão forte, que a régua chegou a partir. E o que aconteceu? Eu peguei aquela régua depois da aula e levei para casa. Como eu contei para vocês, meu pai era o marceneiro lá da cidade, então era ele que fazia as réguas para as escolas. Então eu peguei aqueles pedaços de régua e levei para casa. Na hora do almoço já, meu pai sempre estava almoçando lá, e eu cheguei lá, ele já estava em casa, né? E como eu deixei as coisas, guardei, antes de almoçar, cheguei para ele e falei, papai, né? Que até hoje eu chamo ele de papai. E graças a Deus ainda está vivo meu pai e minha mãe, né? O papai e a mamãe. E eu peguei e levei, mostrei para ele e falei, olha, a régua da professora quebrou. Eu não disse como quebrou, nem por que quebrou, apenas disse, a régua da professora quebrou. Ele olhou, pegou a régua e falei, tudo bem, eu vou trabalhar daqui a pouco e vou fazer uma mais forte. E isso aconteceu, ele foi trabalhar. Final da tarde ele chegou com uma régua realmente bem mais forte que aquela. Falou, tá aqui a régua, amanhã você pode levar para a professora. E eu fui dormir. Dia seguinte levantei, peguei aquela régua, peguei as minhas coisas, material de escola, e fui para a escola, para a sala de aula. Quer dizer, para a escola ainda, né? Porque lá, antes das aulas, a gente cantava o hino nacional, tinha toda aquela reverência com a bandeira, tudo, né? E depois entrávamos na sala de aula.
Aí me acomodei, cheguei lá na frente e entreguei para a professora. Professora, olha, meu pai fez uma outra régua, essa aqui não vai quebrar mais, ele garantiu. Tá? Entreguei a régua nas mãos dela. Pasme, assim. Daquele dia em diante, ela nunca mais me bateu. Isso me fez lembrar de um texto da Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 39. Que diz que, olha, se alguém lhe bater uma face direita, dê-lhe a outra. Ou seja, como você vai combater o mal? Com o bem. É lá que está dizendo isso. Mateus 5,39. Temos que combater o mal com o bem. Professor, essa régua agora não quebra mais. Eu apenas disse isso a ela. Você é daquele tipo que não leva desaforo para casa? Se alguém fala mal de você ou te agride, você já quer partir para cima? E conhecereis a verdade. Nós temos que entender que o próprio Jesus nos ensinou como combater o mal. Temos que combater o mal com o bem. Aquela criança de 7 anos aprendeu isso, na prática. Depois de tanto apanhar, ela usou o bem, não reclamou e Deus fez a diferença. E a tua vida? Você anda reclamando muito, murmurando, combatendo o mal com o mal, agredindo, retrucando, às vezes reclamando até de Deus, de uma coisa que talvez o culpado seja somente você. Pense bem, temos que dar a outra face. Este é um exemplo de conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. E você, conhece a verdade? Até o próximo episódio.